Bem, olá a todos. Mais uma vez estamos reunidos para que a gente possa estudar mais um capítulo, um trecho do Livro dos Espíritos, como nós fazemos toda segunda-feira. Hoje, dia 15 de março de 2021, nós estamos hoje terminando o capítulo 11º, Os Três Reinos, que trata hoje do item 3, metempsicose, que vai das questões 611 a 613. Metempsicose, o que é isso, né? Então, vamos começar com Kardec perguntando para os espíritos, na questão 611, o fato de a origem do princípio inteligente dos seres vivos ser comum não é a consagração da doutrina da metempsicose? Aí, antes da gente começar, vamos lá no dicionário para ver o que o vulgo, né, como diríamos, entende como metempsicose. Então, numa linha bem simples, né, substantivo feminino, é a transmigração, segundo o dicionário, né, transmigração da alma de um corpo para outro. Nossa, lendo isso, parece uma coisa assim meio, sabe, não lá muito higiênica, né? O espírito passa de um corpo para outro. Mas não fala muito mais do que isso. E também entende como reencarnação. Então, é meio que conflitante, né? Uma explicação, né? Um significado, a transmigração, parece algo meio promíscuo, né? De um corpo para outro, né? E reencarnação, que a reencarnação já é algo que, mesmo que a pessoa não saiba do que se trata, ela imagina que seja renascer no novo corpo, reencarnar. Né? Então, aí, os espíritos falam para Kardec, falam, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Então, vamos entender um pouquinho mais, vamos mais para frente. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe, sem forma, né? Sem forma definida, que se contém na semente de onde ela surge? É uma verdade, né? Quem que vai imaginar? Pega um carocinho aí de qualquer coisa que seja, um caroço de pêssego, né? Pequenininho ali, aquele negocinho. A gente não imagina o que tem por trás. Se é uma pessoa que não conhece o pêssego, não conhece a árvore, o pessegueiro, não conhece nada, olha para aquilo lá, nunca vai imaginar que por trás daquilo lá, aquele é um embrião de uma árvore frondosa, no futuro, assim, né? Que vai dar muitos frutos, flores e frutos, que os frutos são justamente o pêssego, né? Os pêssegos. Então, essa é a questão essa forma que os espíritos começam a explicar isso, né? Quem que vai reconhecer a árvore e tudo que ela contém naquele caroço sem forma, né? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Olha que bonito isso aí. E isso tira qualquer dúvida de que a gente não veio de seres inferiores. Ou melhor, nós viemos de seres inferiores. Inferiores do ponto de vista, sim, na escala evolutiva. Né? Então, são animais, antes de homens, animais. E não tem nenhum mal nisso. Como o próprio, nós já vimos anteriormente, o sábio não se envergonha de ter sido um feto. Né? E quem vê um feto olha para aquilo e fala, nunca vai imaginar que tem um ser humano, depois com todas as características, num porte grande, né? Alto, alta, com cabelos, com um rosto, com mãos, tudo bem definido e com o que pode fazer com a sua inteligência. Então, nenhum sábio se sente envergonhado de ter vindo de um feto, de um ser em formação no ventre da mãe dele. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então,
ele já não tem mais nada a ver com o animal. Do animal, ele tem só o corpo, porque nós somos biologicamente animais, nós somos mamíferos, né? E nós derivamos dessa linha de evolutiva, né? Dentro da evolução, desses animais, né? Então, mamíferos, e tudo aquilo que a gente tem em termos de instinto, de conservação, né? As próprias paixões. Então, são coisas mais que estão relacionadas com o animal, né? Mas é basicamente o corpo físico. Portanto, não se pode dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Ah, não, eu descendo, olha, minha última encarnação, antes de virar homem, eu era um cachorro. Não dá para dizer isso. Tá? Ou era uma cabra, ou era sei lá o quê, né? Qualquer animal que fosse. Não, porque é um processo evolutivo. E muito disso não ocorre nesse mundo que já tem uma configuração, tanto física, né? O mundo, o globo, como as pessoas que aqui vivem, o homem no estágio em que ele se encontra. Pode ver, a gente já não é mais troglodita. Não muda dessa página. O, o homem já não é mais esse troglodita, né? Então, consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. E como é que a gente entende? Essa transmigração da alma de um corpo para outro. Não importa seja ele homem, seja ele animal. Tá bom? Kardec pergunta na 612, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar um animal? Uma pergunta bem apropriada. Imagine, hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento disso, já tem um pouco mais de aceitação disso, né? Que nós não reencarnamos em animais. Mas naquela época, quando ele escreveu esse livro e quis deixar registrado as perguntas que qualquer um faria, ele fez essa pergunta. Então, o homem pode encarnar no animal? Aí os espíritos dizem, olha, isso seria regressar e o espírito não retrocede. Isso é muito importante. Até ele coloca assim, ó, o rio não volta à sua nascente. Então, é uma via de um único sentido. Não volta. Uma vez que a gente passa a ter assim, passa a habitar no organismo humano, porque nós somos espíritos individualizados, já que tem o controle, o conhecimento do bem e do mal, já usamos do livre-arbítrio, a gente não volta mais a ser animal. Ah, mas e se eu for reencarnar num outro mundo, né? Um mundo primitivo? Vai estar no corpo de um homem primitivo, mas não de um animal. O homem primitivo é aquele que está no processo evolutivo, ele já é o ser humano. Não tem como retornar. E na questão 118, ele faz a pergunta: os espíritos podem se regressar? Isso aí está no livro 2º, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. A origem e natureza dos espíritos. É aí que está a questão 118. Olha como a gente está aqui na 612, e um dia nós passamos pela 118. E lá a gente estudou, quando Kardec pergunta, os espíritos podem regressar? O que ele está querendo regressar? Regredir. Regredir na escala evolutiva, né? Retroceder. Retroceder, em termos de evolução, né? Aí os espíritos dizem, não, taxativo, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Olha só. Então, à medida que a gente vai evoluindo, não tem mais volta. A gente vai vendo que estava mais longe da perfeição. E vamos no caminho inverso, ou seja, a gente se aproxima da perfeição e não se distancia da perfeição. A gente estava distanciado e agora cada vez mais próximos da perfeição. Nossa, mas já estou tão próximo assim.
próximo relativamente falando. Nós já estamos mais avançados. Concluindo uma prova, o espírito guarda o aprendizado adquirido e não o esquece. Não tem jeito, não esquece. O que é excelente, é o patrimônio nosso. Aquilo que nós adquirimos, a gente não abre mão. Naturalmente, podemos temporariamente nos esquecer de alguma experiência, de algum conhecimento, de alguma coisa, para melhor aproveitamento naquela reencarnação em que ele está. Mas como espírito, aquele aprendizado fica, porque a reencarnação é uma experiência dentre muitas. Quando se fala muitas, é muitas. Então, falando de milhares. Quantos milhares? Aí também não vamos forçar, né? A gente não sabe, mas são muitas. O espírito pode permanecer estacionário, mas não retrocede. Olha que beleza. Então, é um processo normal, processo natural de aprendizado e de evolução. Aí a gente volta novamente, né? Agora na questão 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Então, será que essa intuição, né, o sentimento que a gente reencarna, né, ou pode ter mais de uma existência, não dá margem de pensar nessa ideia da metempsicose? Os espíritos dizem, esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como faz a maioria de suas ideias intuitivas, o homem alterou a sua natureza, ou seja, interpretou mal. Então, nós podemos ter recebido a intuição correta, mas as ideias intuitivas corretas, mas na hora de traduzir isso, na hora de entender, pronto, já entendeu errado. Então, já não é mais como a ideia intuitiva chegou, mas é outra ideia. Então, aquela forma, aquela natureza da ideia intuitiva foi adulterada, né? Allan Kardec faz uma longa explanação sobre isso e pode dar até margem à dúvida, mas vamos discutir para que a gente não possa, não tenha dúvida. Margem à dúvida do quê? Justamente dessa nossa origem no mundo animal. Eu vou só voltar um pouquinho aqui. Será que foi aqui? Foi aqui mesmo. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, que grau necessário é esse? É justamente o conhecimento do bem e do mal. É justamente saber como melhor agir. Ou melhor, como agir, não importa melhor não, porque ele já passa a ter o livre-arbítrio dele. Ele já é senhor de si. Ele deixa para trás o instinto e passa a ter o raciocínio, né? A vontade de fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. No começo, muito simples, mas depois vai ficando cada vez mais aprimorado, como nós estamos no estágio de muito mais aprimorado. Então, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é da semente. Então, isso é muito importante. Aqui ele está dizendo que nós viemos desses seres mais simples. E tem uma lógica nisso. Imagine para que nosso perispírito, que é um verdadeiro banco de dados, que inclusive vai nos formar novos corpos, o novo corpo seguinte, né? Porque é ele que é o orientador, o formador desse corpo. Ele tem que ter uma memória, ele tem que ter um aprendizado, ele tem que conquistar
esse banco de dados, essas informações. E isso só vem com muito tempo. Não é uma coisa que vem assim, que foi feito numa única vez, numa tacada só. Então, vocês imaginem a complexidade do nosso organismo. Para a gente chegar nisso, a gente teve que evoluir muito lentamente. Não pensem no físico, pensem no espiritual, nisso que está animando o corpo. Não importa o corpo de quem seja, planta, animal, né? Homem. Pensa nisso. Lá no passado, era simples. Era algo assim que realmente essa individualização, ela teve que ser conquistada. Uma vez que está individualizada, aí ela começa um processo de evolução para que possa ter na memória dela, e essa memória é o perispírito, que é o elo de ligação entre esse princípio inteligente individualizado e o corpo físico. Então, tem o perispírito. E ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, ele vai cada dia mais se aprimorando. Isso tem que levar muito tempo. Não é num estalo. Deus fala, puxa vida, eu vou fazer um aqui, ó, no meio de toda essa turma que está evoluindo, esse aqui vai ficar, eu vou fazer já pronto. Não existe. Deus não revoga as suas próprias leis. É um processo natural. Natural. É uma coisa assim, e leva muito tempo. Por isso que a gente é tão assim, imediatista, a gente quer saber tudo logo, a gente quer saber quem foi, o que foi, como foi, quer saber tudo, mas nós não estamos preparados ainda. Mas uma coisa é certa, leva tempo, leva muito tempo. E o bom da história é que a gente não pode ter pressa, porque nós temos... Não, eternidade não é o correto, mas vamos usar aqui só para vocês terem. Desde que ele nasceu, agora foi criado, né? Ele tem toda a eternidade pela frente. Todo o tempo do mundo. É um infinito. Não tem fim. Já pensou? Então, para isso, nós temos muito tempo para elaborar tudo isso. Aí vamos voltar lá onde a gente estava, né? Aí Kardec faz essas considerações, né? Seria verdadeira a ideia da metempsicose se ela definisse como sendo a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior em que adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Vamos entender mais para frente. Porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que dá a ideia de um retrocesso ou de uma fusão. Portanto, essa fusão não poderia acontecer entre seres corporais de duas espécies, porque seria indício de que estão em graus não assimiláveis. E deve acontecer o mesmo com os espíritos que as animam. Bom, vamos para a primeira parte, né? Então, a metempsicose, ela se define como sendo a progressão da alma, que foi isso que nós falamos. Então, ela tá evoluindo, está progredindo, desde aquele estado inferior para um estado superior. Então, essa transformação, a metempsicose, ela é correta se a gente pensa assim, tá? Mas mas é bom que a gente leve em consideração que não é de corpo em corpo, mas sim um corpo novo para aquela mesma alma, para aquele mesmo espírito. E aí, uma nova oportunidade, novo corpo novo. Novinho em folha. Ninguém usou, né? Porque ele foi formado segundo a orientação desse espírito. Agora, ela é falsa no sentido de, vai do animal, passa para o homem e tal. Isso não dá. Um dia animal, aí renasce, quer dizer, desencarna, né, o animal, aí numa outra oportunidade reencarnatória, nasce como gente, como espírito. Aí passa, aí de novo animal. Depois, eu não sei dizer com detalhes, mas quem assistiu o filme O Pequeno Buda,
tem um monge que está no meio daquela criançada, né, que tudo aprendiz, e aí, quando ele fala do monge que ele, o monge não agiu corretamente, que não aprendeu nada, tal, estava dando exemplo lá para as crianças, e ele falou, quando ele reencarnar, vai reencarnar como bode, né? Aí as crianças riem e tal. Então, é um momento interessante esse, que ali está se falando em metempsicose, está falando em reencarnar em corpos de animais. Então, isso nós temos que riscar dos nossos, de qualquer tipo de crença, que nós não reencarnamos como animais. Nós, a partir de agora, ou seja, de encarnações passadas, que nós já adquirimos toda essa compleição humana, a gente continua como humano agora para a eternidade, para sempre. Tá? Não tem como. Mais evoluído? Sim. Ah, espírito puro? Sim. Mas homem, ser humano, homem ou mulher, né? Depois não vai ter nem problema de sexo, nada, porque anjo não tem sexo, né? Então vai aprimorando, chega um momento que, para quê? Sexo é para reprodução, né? Mas é outra história. Vamos voltar aqui a nossa... tá tudo bem? Não está confuso? Não está muito corrido? Se tiver qualquer coisa, por favor, os da gravação, que estão vendo a gravação, não pode fazer nada, mas quem está ao vivo aqui pode, tá bom? Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria, consequentemente, uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade da reprodução física. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, ao contrário, está fundada sobre a marcha ascendente da natureza e a progressão do homem em sua própria espécie, o que não tira em nada a sua dignidade. Então, nós vamos estar evoluindo e reencarnando na nossa espécie, a espécie humana. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Então, o que diminui a gente, o que nos torna piores em termos morais, é a gente insistir nesse mau uso da inteligência, dos recursos que Deus nos deu para a gente evoluir e usar mal. Então, a gente não está se adiantando, está estagnado, já que a gente viu que não retrocede. Mas peraí, e se a pessoa comete mais crime nessa existência do que na outra? Isso não altera a condição dele. O que altera é a quantidade de débitos que ele conseguiu nessa existência e que ele vai ter que pagar nas próximas. Mas ele não regride como ser humano. Dá para entender? O cheque especial dele, do ponto de vista espiritual, ficou negativo. Mas ele ainda é o mesmo dono da conta. O que já foi o que rebaixa, então, seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, assim como os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem raízes na própria natureza. Estes são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. Então, sim, os animais, eles vão se reencarnando como animais. Então, isso está na origem da natureza. E se alguém fez algum tipo de confusão no passado, né, como ele falou, até homens eminentes que professaram essa teoria, essa doutrina da metempsicose, eles acabaram se confundindo, achando que voltava. Mas não tem retorno. É sempre evolutivo. O ponto de partida dos espíritos... Agora vem mais ao longo disso, a gente vai perceber como nós somos, assim, como nós somos ávidos ou impacientes por respostas.
E a gente vai ver até o final desses comentários de Kardec sobre isso. O ponto de partida dos espíritos, quer dizer, como é que virou o espírito, né? É uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que estão nos segredos de Deus. Puxa vida, mas nós não vamos saber ainda? Não vamos saber. Nós não temos capacidade para isso. Não é permitido ao homem conhecê-lo de maneira absoluta. E a esse respeito, ele só pode fazer suposições, construir teorias mais ou menos prováveis. Então, tá, vamos pensar o que pode ser. Pode ser isso, pode ser aquilo. Mas a verdade pura e simples, nós ainda não temos. E vai demorar. Porque olha o que ele fala, os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo. E ele está se referindo àqueles espíritos superiores, não puros, tá? Superiores, tinha alguns puros no meio, tal, mas tinha limite para poder passar para a gente a informação, para passar para Kardec a informação que chegaria até a gente. Os próprios espíritos, aqueles espíritos superiores que falaram com ele, estão longe de conhecer tudo. Sobre o que não sabem, podem também ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É que nem aqui, a gente está conversando, quando alguém pergunta, mas escuta, aí com relação a tal coisa, eu falo, olha, eu não tenho esse conhecimento, mas por lógica, mas por opinião, eu acho que é isso. Mas olha, não é espiritismo, é uma consequência do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho concluído, então eu acho que é isso. Então, que fique claro que é opinião própria, não é da doutrina. Porque se não foi ensinado durante as edições, as publicações das obras básicas e depois das obras que tantos espíritos trouxeram para a gente, e se a gente não sabe, desculpa, eu também não sei, né? Mas eu acho. Então, é assim, por exemplo, que nem todos pensam a mesma coisa a respeito das relações que existem entre o homem e os animais. Aí que eu falo, vamos tomar cuidado, vamos pensar direitinho, porque pode dar margem a alguma confusão. E aí Kardec, então, está falando, ó, segundo alguns, então, está falando uma vertente. Segundo alguns, o espírito só alcança o período da humanidade após ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação, que foi o que nós falamos, que eu voltei uns slides atrás e falei isso aí. Então, nos seres inferiores, vai se elaborando o homem. E vejam comigo, tá? Vocês agora raciocinem e depois vocês concluam, né? Ou aceitem ou não, né? Depois de analisar, claro. A complexidade nossa exige tempo. Para uma pessoa ser um bom médico, precisa tempo. Para um artista ser um excelente artista, exige tempo. Para uma cozinheira fazer um prato ou pratos ou cozinhar e que é aplaudida, que todo mundo fala, ninguém cozinha como ela, né? Aqueles que comem, não, precisa de tempo. Por que nós também, para que a gente chegue onde chegou, não precisaria de tempo? É uma lógica. Agora, tem outros. O espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. Ou seja, de alguma maneira, Deus criou um protótipo lá do que seria o ser humano, bem mais inferior do que o estágio que a gente está, e com o tempo ele foi se aprimorando e chegou onde ele está. No nosso caso, tá? Então, tem uma vertente que acha que vem dos espíritos ou dos animais inferiores e tem outro que vem de uma outra linha que não pertence aos animais. É uma raça humana que foi criada à parte. E se vocês estão lembrados, nós conversamos sobre isso,
numa outra sessão, onde uma das pessoas, um dos participantes, falou, mas então como é esse de simples e ignorante? E a gente falou sobre isso. Então é só voltar uma ou duas sessões atrás e vai ver a opinião, vai ver do que se trata, vai ver, a gente vai estar vendo sobre isso. E com certeza, aqueles que forem dessa outra vertente, essa segunda, não vão concordar com aquilo. Mas Kardec fala, né, do átomo, os espíritos, não Kardec, do átomo ao arcano. Isso. Né? Então, por isso que essa lógica é muito mais, assim, digerível do que aquela de uma seleção, assim. E depois, o que vai fazer com os animais? Que é justamente o que Kardec vai falar. Tá, os animais vão evoluindo? Evoluem sim. Claro, são seres muito simples, né, monocelulares, tal, e vai aumentando, né, aumentando, que eu digo, não de tamanho, mas vai evoluindo, né? Desculpa, usei a palavra, vai evoluindo, aí chega no animal que tem uma inteligência já quase humana, que tem um sistema de linguagem, que a gente viu isso aí, tem uma série de coisas que já mostra que tem algo mais. E agora? O que nós vamos fazer com ele? Extingue. Acabou. Põe fogo. Acabou. Então, tem que ter uma solução de continuidade. Percebe? Por isso que Kardec, por isso que os espíritos falaram, né? Do átomo ao arcanjo. Opa, então aí tem muita lógica. De muito simples a muito complexo. E uma complexidade que é pela qual nós fomos criados. A complexidade, evolução moral. Então, o primeiro desses sistemas, que é aquele que a gente acha que vai evoluindo, né? Tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais de acordo com a dignidade do homem e pode se resumir do seguinte modo. Antes de passar para isso aí, a teoria da evolução de Darwin é justamente isso, que a gente vai evoluindo das espécies mais simples até chegar na espécie humana. E lá num determinado momento, né, onde tinha os primatas, houve uma ramificação, onde um evoluiu pouco, continuou primata, e outro evoluiu muito e chegou no homem. Então não é que o homem veio do macaco. Numa ramificação de seres, houve um que evoluiu mais que o outro. Agora, tem aquela história do elo perdido, mas e o elo perdido? Aí o Espiritismo consegue explicar que a gente, como nós carregamos já esse ser humano, já carrega as informações no seu perispírito para formar um corpo humano, então esse é o elo perdido aí, que é aquilo que vai direcionar para o ser humano. Mas Darwin não era, apesar do espiritismo ter chegado um pouco mais cedo, né? Mas ele não tinha esse acesso ainda a ponto de poder mesclar as coisas. Hoje a gente pode entender melhor isso. Ué, veio de novo. Desculpa. Essa estava fora do script. Aí vem aquilo que Kardec pergunta aqui, né? Pergunta não, ele fala assim, o segundo está mais de acordo com a dignidade do homem e pode se resumir do seguinte modo. O homem possui alma ou espírito, a centelha divina que lhe dá o sentido moral, né? Nos conduz para o crescimento moral, e um valor intelectual que falta aos animais. Então, tanto moral como intelectual não tem nos animais, porque eles não têm livre-arbítrio, né? A inteligência vem do instinto, o valor intelectual deles vem do instinto. Vira e mexe, eu acabo falando de abelha, né? Vocês imaginam, o favo de mel é uma verdadeira obra de engenharia. Ele é estudado até hoje, em termos de economia de espaço. A parede de um é a parede do outro, daquela célulazinha, né? do alvéolo.
a geometria dele é algo assim impressionante. A posição que ele fica em pé dá, quando corretamente, né, colocado, vai dar a capacidade de mel que coloca dentro daquele favo, dentro daquele alvéolo. Se inverter, ela não enche inteira, porque senão rompe tudo, desaba toda aquela estrutura. Tanto que o apicultor, uma das primeiras coisas que ele aprende é colocar a cera moldada na posição certa. Porque se ele inverter, elas vão preencher pela metade a quantidade de mel. Então, quem que ensinou isso? Ela é inteligente? É um instinto, e isso vem de forma genética. Não da genética, essa física, mas está ali no princípio da abelha, no princípio inteligente, está ali, trabalhando isso, sempre fazendo a mesma coisa. A abelha lá da Europa faz a mesma daqui, que faz a mesma da África, que vai da Ásia, exatamente igual. O que é isso? Inteligência? Não é. Isso é instinto. Essa é a compreensão que ela tem de como trabalhar, de como agir, de como existir. Né? Então, isso é a diferença entre nós e os animais. O nosso sentido moral e valor intelectual é diferente. Isso não tem nos animais. E é nele o ser principal, pré-existindo e sobrevivendo ao corpo ao conservar a sua individualidade. Do mesmo jeito que os animais preservam o instinto neles, os seres humanos também levam na sua individualidade o conhecimento já adquirido. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? Aí Kardec vem com aquele banho de água gelada. Está aí um mistério que seria inútil tentar penetrar e sobre o qual, como já dissemos, não se pode construir mais do que hipóteses. Poxa, mas eu queria tanto saber. Desculpa, fique esperando um pouco mais, habilite-se do ponto de vista moral a poder ter essa informação lá na frente. O que é constante e resulta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz de acordo com seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Olha só, isso sim, isso a gente tem que estar preocupado, né? Que é a experiência e a sobrevivência do espírito após a morte. O indivíduo que nós somos. Essa faculdade de progredir sempre. A condição nossa de feliz ou infeliz quando desencarna. Ou quando reencarna também, né? Então, isso conforme o caminho do bem que ele está inserido, que é consequência de tudo isso. Olha que coisa. Então, isso é que a gente tem que estar preocupado. Ah, mas de onde é que eu vim? Como é que foi? Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos trabalhar essa outra parte que é muito mais importante. Essa é a mensagem de Kardec nesses comentários, né? Quanto às relações misteriosas que existem entre os homens e os animais, está aí, repetimos, o segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil insistir. Não é o momento, não adianta agora. Vamos ter controle sobre as coisas que a gente pode ter controle, o que a gente não tem ainda, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos pôr no armário ali, na prateleira, e esperar um pouquinho. Né? E era isso. Muito científica, muito, sei lá o quê. Agora é o momento. Ah, desculpa, eu acabei não colocando para vocês, rapidamente, que na próxima semana, olha que beleza, nós vamos estar estudando
na próxima sessão, exatamente sobre isso, as leis morais. Eu posso adiantar para vocês que é algo assim realmente muito, muito importante. Desse livro, ele sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ao lermos, ao praticarmos o conhecimento que está ali, a gente vai estar muito mais assim, dominar muito mais esse conhecimento depois da gente ter aprendido mais sobre as leis morais. E aí a gente vai entender por que os espíritos falam tanto que Deus não quer, Deus dá, Deus isso, Deus aquilo, né? Dá a impressão que Deus, né, quando eles falam